A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí vencido, né, meus irmãos? Aqui em Brusque tá um pouco quente, viu? Hoje já esquentou bem, viu? Só Deus na causa, né? Mas se apegar firme com Deus que nós vamos vencer, né? As batalhas, os dias maus nesse mundo, né, meus irmãos? E porque Deus pede para nós sempre ter uma vida de oração na presença dele? Você já se perguntou o porquê? Porque Deus sempre está falando para nós: ei, não para de orar, não desista de orar, não pare de estar conectado comigo. Meus irmãos, se você sabe o motivo de Jesus mandar nós ter uma vida de oração, não só quando nós vamos à igreja, amém, meus irmãos, mas quando nós estamos em casa, amém? Porque o cristão verdadeiro, ele começa o ministério em casa e depois na igreja, amém? Ele ora, ele busca, ele lê a palavra dentro de casa, amém, meus irmãos? Ele tira tempo para Deus, amém? Por que muitos por aí você vê pastores falando das igrejas primitivas, onde muitos foram curados antigamente, meus irmãos? Eu já vi relato lá onde eu morava, quando eu era criança, minha avó, meu avô, sempre falando que fulano tal tinha sido curado, né? O fulano, cicrano, foi curado na igreja, né? A igreja pequenininha, não tinha ar-condicionado, malemar um ventilador, quando tinha, né, meus irmãos? Porque antigamente as coisas não eram tão fácil igual hoje, né? Por que muitos pastores falam da igreja primitiva? Não é a igreja em si, não, porque a igreja física, meus irmãos, não cura ninguém, amém? A igreja física lá, a placa da igreja não cura ninguém. O que cura é a fé, é a intimidade com Deus, é a oração, a vida de oração. O povo antigamente, meus irmãos, tinha uma vida de oração a Deus. Uma vida certa de oração, meus irmãos. Por isso que Deus manda eu dizer sempre aqui no canal: ei, não para de orar. Tenham uma vida de oração. Ah, meus irmãos, como eu queria ser como os antigos. Por quê, meus irmãos? Porque os antigos, os cristãos antigos que andavam verdadeiramente na presença de Deus, recebia bênção, andava sempre feliz, meus irmãos, na presença de Deus. Meus irmãos, eu conheço um casal de cristão que quando eu era criança eu brincava ali com os filhos dele, amém, meus irmãos? Pois mesmo eles passando por dificuldades extremas, meus irmãos, de saúde, eles dois viviam sorrindo. Os dois viviam falando de Deus, era uma fé extraordinária, meus irmãos, que dava para ser notada, vista pelos nossos olhos. Amém, meus irmãos? Porque pessoas passavam por problemas aos nossos olhos impossíveis de ser resolvido. E a pessoa está ali feliz, meus irmãos, porque tem uma vida de oração. Porque Deus traz paz em meio à tribulação, em meio aos problemas, em meio à aflição, em meio à dificuldade financeira, em meio à enfermidade. Deus traz paz, Deus traz alegria para dentro da nossa alma, nosso espírito, nosso corpo.
Deus traz força para nós continuar de pé. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos se apegar com os antigos. Amém, meus irmãos? Ter uma vida de oração. Hoje, meus irmãos, muitos estão tão atarefados no seu cotidiano de vida. Muitos estão correndo atrás dos seus status financeiros, de mostrar mais para os outros que você pode, né? Conquistas financeiras. Deus te deu uma casa, você já começa a se esforçar, a trabalhar para você ter outra melhor, né? Meus irmãos, nós estamos tão atarefados, corridos, né? Preocupados com essas coisas do mundo, né? Esquecemos do melhor, né? Esquecemos de estar na presença de Deus, de buscar Deus em oração. Meus irmãos, ultimamente o povo está tão corrido atrás dos seus afazeres que não tira tempo para Deus. Tem tempo para ir no shopping, tem tempo para ir, né, em loja, tem tempo para ir para balada, tem tempo para ir em churrasco, tem tempo para ir em aniversário, mas quando fala para ir para a igreja, ou quando Deus toca na mente para ler a palavra do Senhor, já começa a falar: ai, estou tão cansado hoje, vou deixar para orar amanhã. Ah, eu ia ler a Bíblia hoje, mas eu estou tão cansado, vou deixar para ler semana que vem. A igreja, hoje eu não fui no culto não, mas quem sabe semana que vem eu estou mais com ânimo para ir para a igreja. Tô tão cansado, amanhã tem que acordar cedo, né, meus irmãos? Não é assim? E Deus me trouxe eu nesta noite para falar com pessoas que estão desanimando de orar, de buscar. Eu sei que a caminhada com Cristo não é fácil, meus irmãos. Mas se nós temos uma vida de oração, Deus é a nossa fortaleza. Deus é aquele que nos protege 24 horas por dia. Você não está vendo nada acontecer, mas a sua oração está fazendo um grande efeito no mundo espiritual, meus irmãos. Meus irmãos, quem tem uma vida de oração pode passar por problemas como, vamos eu falar, cruéis sobre esse mundo, mas está sempre de pé, sorrindo. Meus irmãos, é até difícil eu falar de mim mesmo, né? Mas tinha pessoas que vinham me visitar quando eu estava com o ferro na perna, que é aquela parabólica, né? Logo no início, vinha me visitar para dar uma palavra de conforto, amém? Amém, meus irmãos? E achava que ia chegar, ver eu triste, amuado, né? Ia ver eu cabisbaixo, né? Nervoso, que não ia nem conversar direito. Mas chegava, meus irmãos, não pela minha força, amém, meus irmãos? Eu quero que você entenda que aqui, tudo que aconteceu comigo, a honra e a glória é do Senhor. Porque a força foi dele, não foi minha. É uma coisa que eu não sei te explicar, né? Mas eu sei que aconteceu. E eu tenho que falar para você. Porque eu, meus irmãos, de madrugada, eu estava com dor, eu orava, eu clamava ao Senhor. Então, Ele me preenchia com força, com ânimo, para me vencer aquela etapa da minha vida. Amém, meus irmãos? Porque eu tinha que estar dando volta no parafuso para descer, né, o osso para baixo, para ver se estimulava ali crescer, entende? Então rasgava a carne, rasgava o couro ali, sem anestesia, sem nada, meus irmãos.
Isso queima, isso dói, é uma dor que eu vou falar para você, não sei nem te explicar, mas sei que doía muito. E muitos foi o remédio que eu tomei para dor e só amenizava, não parava não, era 24 horas por dia. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, se eu não estou enganado, com essa parabólica. Amém, meus irmãos? Mas as pessoas chegavam para ver, eu estava dando risada. Pela minha força? Não. Pela força de Deus. Era Deus que estava ali me alimentando, me ajudando eu suportar aquela fase mal, aquele dia mal. Eu dava dando risada, meus irmãos, mas a perna estava latejando, doendo. Amém, meus irmãos? Aí, meus irmãos, olha só o poder de Deus para quem tem uma vida de oração. Eu acabava confortando a muitos que chegavam perto de mim. Porque eu acabava falando para eles que eles iam vencer. Que Deus ia dar um caminho certo para eles. Para muitos, meus irmãos, saía daqui feliz. E olha que eles mesmos falou. Poxa, quantas vezes cheguei lá para te fortalecer e você me fortaleceu. Glórias a Deus, porque a força é de Deus, meus irmãos. Mas por que eu tinha força? Por que eu andava sorrindo? Mesmo doendo? Porque eu tinha uma vida de oração e Deus está trazendo eu aqui para te dizer, não pare de orar. Por mais que seus olhos carnais não estejam contemplando nada, não pare de orar, porque você não tem noção do efeito que a oração de um justo faz no mundo espiritual. Você não tem noção do que Deus está preparando para a sua vida futura. Meus irmãos, novamente eu vou te dizer, o que Deus falou lá atrás em vídeos, o seu hoje não quer dizer o seu amanhã. O seu amanhã pode ser diferente de hoje, e vai ser, porque nenhum dia é igual ao outro. Você não pode parar de orar. A sua bênção vai chegar. A promessa de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Mas você não pode parar de orar, não pode parar de buscar, não pode parar de clamar ao Senhor. Ah, mas já faz 5 anos que eu venho orando e eu não vejo nada. Ei, Deus já está com a sua bênção pronta. Deus já está com o seu dia da manhã pronto, mas Ele está preparando eu e você, e nós não podemos esmorecer na presença, no caminhado com Deus, para que nós venha receber tanto a salvação, meus irmãos, que é o mais importante da nossa vida, é a salvação, mas também poder viver e comer o melhor dessa terra. Porque Deus tem o melhor para nós, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele não se agrada no seu sofrimento. Mas muitas das vezes o sofrimento é necessário. Porque é através do sofrimento que nós se achegamos a Deus. É através do sofrimento que Deus pode nos moldar. Olha como você sofreu todo esse tempo e vem orando, buscando. Olha o tanto que você mudou. Hoje você pode não estar notando, mas você mudou completamente. Você é outra pessoa. Por quê? Pela perseverança em oração. Nós temos que continuar orando mesmo não vendo coisas acontecer na nossa vida. Meus irmãos, Deus tem o tempo para todas as coisas. Sou debaixo desse céu. Há tempo para tudo. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Não é no meu, não é no seu. Mas nós temos que fazer nossa parte. É perseverar. É confiar na palavra. Porque se nós confiar na palavra, meu irmão, Deus nos enche de fé. Deus enche nós de esperança. Ele não deixa nós desistir. Porque nós estamos confiando na palavra, que é santa e poderosa, porque a palavra de Deus tem poder. Deus falou, haja luz no começo do mundo, e houve luz.
Deus falou, haja separação entre o mar e as águas e a terra. Houve separação, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus que é lançada sobre a sua vida, sobre a boca de um pastor, de um missionário, de um profeta, os que andam certo na presença de Deus, porque tem muitos aí que não estão, amém, meus irmãos, que são falsos profetas, amém? Você precisa pedir direção a Deus para não cair em lábias de lobo, amém? Mas a palavra que Deus lança na sua vida, sobre aqueles que são escolhidos dele para falar a palavra, acontece, meu irmão. A palavra de Deus tem poder na terra. Deus tem poder, Deus está no controle da sua vida. E se ele te prometeu que vai te curar, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória dele, acredite que vai acontecer a cura. Acredite que você vai parar de doer. Vai parar de doer, você vai fazer exame, você vai voltar aqui e vai dar o seu lindo testemunho que Deus te curou, para a honra e glória do nome dele. Como ele fez comigo, meus irmãos. Não foi remédio que matou a minha osteomielite, não. Foi Deus que chegou com a sua mão e limpou. Tirou essa enfermidade da minha vida, do meu sangue. Amém, meus irmãos? Mas você precisa confiar na palavra, para que Deus venha te encher você de fé, de esperança. Ele venha te encher de ânimo para continuar orando. Nós não podemos parar de orar, meus irmãos. Meus irmãos, o cristão tem que ter uma vida de oração. Satanás está ao nosso derredor esperando só uma brechinha, minha e sua. Não deixe o cansaço do trabalho paralisar a sua oração. Meus irmãos, é por aí que começa Satanás agir na vida da pessoa. E ele, meus irmãos, ele quer te destruir não só você não, mas ele quer destruir sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos. Satanás, quando vem, meus irmãos, e consegue entrar pela uma brecha de um cristão, meus irmãos, é a mesma coisa de um furacão passando sobre a casa. Tira tudo fora do lugar. E depois, para voltar, meus irmãos, amém? É difícil. Por quê? Porque a pessoa cai no cativeiro de Satanás. Amém, meus irmãos? Acaba caindo nos prazeres da carne, nos prazeres do mundo, nos pratos coloridos. Por isso que Deus manda nós orar, vigiar. E Deus está falando com pessoas aqui que estão caminhando para quê? Para deixar brechas para Satanás. E Satanás vai fazer uma bagunça na sua casa, na sua família, nos seus. Então vigia, terra. Vigia. Deus, ele avisa. Deus, ele fala para pessoas. Mas infelizmente tem muitos que não dão ouvidos à palavra do Senhor, que não prestam atenção. Daí depois acontece algo e fala, mas Deus nunca falou comigo. Por que Deus nunca falou comigo? Por que que a pessoa fala assim? Porque não prestou atenção na palavra do Senhor. Perdeu algo que era para alimentar a fé, algo que era para ser direcionado a ela. Por isso que tem que prestar atenção na palavra. Meus irmãos, nós cristãos temos que ter uma vida na presença de Deus. Amém? Por que você acha que tem muitos aí que estão saindo da presença de Deus? Por quê? Porque anda cansado, cansada, chega em casa, não ora, deixa para amanhã. É, meus irmãos. Por que que tem muitos que nos últimos dias que Jesus voltar, vão querer se arrepender e vai ser tarde. Vão querer bater na porta da salvação eterna e vai estar fechada. Vão se arrepender amargamente. Por quê? Porque deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Jesus está te chamando
Quantos anos vem que Jesus está falando que ele está voltando? E Jesus está chamando e o povo não está escutando. Jesus já voltou para muitos. Jesus já voltou para muitos. Será que teve tempo para se arrepender? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Muitos não teve tempo. Porque morreu sem nem ver. Num acidente de carro, num acidente de moto. Quantos que bateu em poste aí que perdeu a vida? Num piscar de olho e morreu no erro. Teve tempo para arrependimento? Acho que não. Será que está no céu? Não sei, a Bíblia não fala. Mas quem morre no pecado está morto para Deus. E aí? É o que está escrito na palavra. Você vai esperar Deus fechar as portas da graça, da misericórdia, do amor dele, para você se arrepender e vir para a presença de Deus? Você vai esperar Satanás entrar na sua casa, fazer uma bagunça, levar os seus filhos para a rua, para a droga, para vício de bebida, cigarro, prostituição, para depois você fechar a brecha e começar a orar? Meu irmão, minha irmã, Deus está te alertando para você não parar de orar, não abrir brechas, não desanimar. É para você continuar. Porque muitos perderam a bênção e perderam a salvação eterna. Muitos. Não foi poucos não, meus irmãos. Foi muitos que perderam a bênção. Sua vida hoje está, não digo na miséria, mas é uma vida sofrida porque não tem forças para voltar para Deus, meus irmãos. Está num cativeiro de Satanás. E o que aconteceu? Deus avisava: ore, ei, ore mais, não desanima, continue na minha presença. Se comigo está ruim, lá fora vai ser pior. Por quê? Por que é melhor nós estar ruim na presença de Deus? Porque na presença de Deus nós temos a certeza de andar certo nos caminhos dele e receber a salvação. E no mundo, sem Deus, além de você, tudo que for fazer, né, vai ser mais suado, mais sofrido. Porque não tem a ajuda de Deus, Satanás, tudo que ele dá com uma mão, ele toma com as duas. Amém, meus irmãos? Ele vai te destruir. Para quê? Para te levar para o inferno, para sofrer junto com ele, meu irmão. Tá ruim? Continue na presença de Deus. Tenha uma vida de oração, porque Deus quer que você ore mais, você busque mais. Tem pessoas aqui que por esses tempos, meus irmãos, vão receber a bênção de Deus. Aquela bênção tão chorada, tão esperada, mas está desanimando. Não pode, não dê lado para pensamentos de Satanás que está colocando pensamentos de desânimo na sua vida, que não vai dar certo, que Deus está atrasado, que Deus não vai fazer nada. Para, repreenda esses pensamentos. Se Deus falou para você, Ele te deu uma promessa, meu irmão, Ele é fiel para cumprir, garanto para você. Porque Ele fez uma promessa para mim, não só uma, mas como muitas. E eu creio que Ele é fiel para cumprir, porque Ele cumpriu na minha perna. Amém, meus irmãos? Ainda não estou andando. Ainda não estou andando. Mas eu vou andar para a honra e glória do meu Deus. Amém? A enfermidade não me matou. 3 vezes eu fui para a mesa de cirurgia. Ela não me matou. Amém? Ela não me matou, meus irmãos. 3 vezes quase eu morri na mesa de cirurgia. Hoje eu estou aqui vivo. E Deus me curou da bactéria. Então não pare de orar. Não desiste dos planos que Deus tem para a sua vida. Porque o seu hoje, a sua situação, não define o seu amanhã. Amém, meus irmãos? Não perca a sua fé.
Repreenda esses pensamentos que Satanás está colocando na sua cabeça. Vigia, meus irmãos. Meus irmãos, quando a nossa bênção está para chegar, as coisas vão se afunilar. Eu já disse isso em outros vídeos, porque o Espírito Santo me mandou dizer. E hoje, novamente, o Espírito Santo está dizendo a você. As coisas estão afunilando. Você não está vendo saída? Dê um glória a Deus. Começa a cantar louvor de vitória. Porque tem vitória chegando, mas você precisa persistir, insistir. Satanás quer te tirar você do caminho da bênção, da salvação, meu irmão. Satanás quer fazer uma bagunça na sua vida. Tira esses pensamentos. Confia na palavra de Deus, que Ele te deu a promessa. Ele falou que vai mudar a sua vida. Ele falou que vai mudar esse casamento. Ele já falou que você vai comprar a casa que você quer. Para com isso. Não desanima. Continue orando. Ah, mas eu estou orando, a assinatura não saiu, mas vai sair. Eu já vejo, começa a enxergar a sua vitória pelos olhos da fé. Isso é ser cristão, meu irmão. É acreditar sem ver. É ter fé em Deus e não duvidar. Isso é ser cristão. É mesmo que já passou anos e você não viu nada acontecer, mas você ser perseverante, você continuar perseverando. Deus gosta de quem persevera. Mesmo não vendo nada acontecer, não desista. Não para, porque sua bênção está próxima. Assinatura lá no advogado que você está esperando, a causa já é sua. Oh, glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui. Vai receber. Sua causa vai sair. Mas não pare de orar, não pare de clamar a Deus, porque Ele tem o poder de mexer o sistema. Ele tem o poder de fazer o homem assinar o sim que você está precisando. Então não pare, não desiste, por mais que o cenário esteja ao contrário. E se começou a apertar mais ainda na sua vida, meu irmão, comece a agradecer a Deus e não saia, não desista, porque está muito próximo o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? A palavra estava aqui, ó, mas o Espírito Santo não me deixou. Tenha uma vida de oração. Não pare de orar, não dê brecha para Satanás. Repreenda esses pensamentos. Se alguma pessoa chegar para te desanimar, falar que Deus não vai fazer, que Deus não vai fazer nada, tira essa pessoa de perto de você, se afaste, porque é fariseu. Amém, meus irmãos? Não deixe a multidão tirar a sua fé. Não deixe você perder a sua bênção por causa de pensamentos, setas inflamados do inimigo. Amém, meus irmãos? Quando nós estamos chegando perto da bênção, Satanás vai jogar laços para tentar nos pegar, meus irmãos. Vai apresentar pratos coloridos na nossa frente, aos nossos olhos parece tão lindo, maravilhoso, mas é o quê? Para desviar você da sua bênção, da sua salvação. Amém, meus irmãos? Não perca a sua bênção por causa de pratos coloridos. Cuidado, vigia. Está muito próximo de Deus abençoar pessoas aqui. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Peço desculpa porque, infelizmente, passa uma rua aqui, né, meus irmãos? E tem carro que vem e vai, agora é o padeiro, né? Infelizmente, né, meus irmãos? Mas eu não vou editar o vídeo, não vou cortar, amém, meus irmãos? Do jeito que o Espírito Santo falou, vai ficar. Amém? Com barulho ou sem barulho. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, se possível aí, deixe seu joinha. Ajuda a evangelizar outras pessoas. Amém? Compartilhe com seus amigos, familiares. Sempre tem uma pessoa precisando de uma palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Ajude a obra do Senhor. Deixe seu joinha. Aqui eu não peço dinheiro, eu não peço nada. Amém, meus irmãos? Só deixe seu joinha e compartilhe com os seus amigos, familiares. Porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai começar a mandar para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Eu também quero aqui desejar, quero aqui agradecer, amém, meus irmãos?
É o barulho que me atrapalha, tá, meus irmãos? Quero agradecer todos os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. Amém? Eu estava vendo, tem bastante adolescente, né? E Deus manda eu te dizer, vocês adolescentes, obedeça pai e mãe, tá? Ande certo na presença de Deus e vigia com as amizades, tá? Tem muitas amizades que você está tendo, até representa ser boas pessoas, mas você tem que vigiar, tá? Tem muitas amizades dentro da igreja que são joio. Vigia para você não pegar caminhos errados, tá bom? E depois lá na frente vir se arrepender. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.